Eu sou Miguel Alves Moreira, nascido nessa cidade em 1909, em frente ao posto dos guardas da rodovia Tamoio. Aqui eu fui batizado pelo Cônego Lima. É uma coisa incrível, até que pareça, não, que é difícil acontecer um outro que venha citar o mesmo caso. Mas eu fui batizado pelo Cônego Lima. E meus pais foram Miguel Alves Machado e Isabel Moreira Machado. A minha família, no momento, compôs-se aqui em casa de 3 pessoas. Eu, minha mulher e meus filhos. E uma filha. Mas acontece que agora outros irmãos, por exemplo, eu tenho um casal de irmãos só vivos. Os filhos, agora atualmente está 7, que era 9. Morreu o casal mais velho e ficou 7 filhos vivos. Aos 11 anos, mais ou menos, foi que eu entrei à escola, já entrei bem velhinho. Mas acontece que nessa época eram escolas reunidas aí, Eugênio de Melo, que eu morava lá nessa época. Então não consegui fazer, a completar, né, nem curso primário, porque não havia escolas reunidas. O 4º ano não havia. Que agora mudou-se tudo a quarta série, tá, né? Mas naquele tempo eu dizia 1º, 2º, 3º, 4º ano, né? E eu não cheguei a completar o primário por esse motivo. Mas quando eu saí, eu recebi um boletim de promoção que me dava direito de matricular no curso médio que dava no meu boletim, que é talvez o ginásio de hoje, né? No segundo do curso médio. Porque a escola nesse tempo era muito mais apertada do que agora, muito mais prática, né? E a pessoa aprendia mesmo muito mais coisas no 2º ano, como eu fiz. Aprendia coisas que aqui no de 3ª ou 4ª série não chega a conhecer o que eu aprendi, o tanto que eu aprendi. Mas afinal de contas, não foi concluído o primário. Os colegas de escola ainda tem Benedito Guedes, tem Batistina Ramos, Antônio Faria. Pouco que eu me lembro, né, que estejam vivos. Agora, mortos, também eu não sei, porque um mudou para um lugar, outro mudou para outra parte, né? Então a gente não pode saber se estão vivos ainda ou se já morreram, né? Mas que eu sei que estão vivos são esses um que eu citei no momento. Eu naquela época também, de criança, como ainda sendo masculino, assim, era imprescindível o futebol. Era no momento do recreio, nós formávamos aquele quebra que não era mole não, né? Aos 7 para 8 anos de idade, mais ou menos, nós morávamos onde é atualmente o Torrão de Ouro. E de lá, acontecia que todos os domingos eu vinha com meu pai a fazer compra no mercado, mercadinho velho ainda.
fazer compra no mercado e ele me mandava na frente. Tínhamos 2 animais, ele mandava na frente, eu vinha sozinho para esse campo afora. Depois eu até acostumei, porque todos os domingos eu vinha. Chegamos, ele fazíamos a compra e quando voltava, ele mandava na frente outra vez, eu ia embora sozinho. E ele ia batendo papo lá com os colegas dele e tal, e eu ia embora para frente. E todos os domingos acontecia isso. Nessa época, era tudo diferente, uma cidade muito pequena e com quase não havia nenhuma rua calçada. As ruas com nome tudo diferente como está atualmente, né? A Nelson Dávila era a Rua dos Bambus, de cuja esquina ali onde está o Banco do Brasil, morava um padrinho meu também, né? O João D'Água, muito conhecido da prefeitura, né? Ele é o encarregado de todo o movimento da água da prefeitura. Morava ali. E a Rua Siqueira Campos era a Rua do Mercado. E estava todo mundo da Rua Avenida Rui Barbosa, Rua Paraíba. E afinal de contas, nessa época o nome é tudo diferente do atual, que a gente conhece agora, né? Como sabíamos que da Estação Velha, que era onde está a faculdade agora, até onde eu morava lá no bairro do Jardim, que se chamava cidade, eram 7,5 quilômetros de percurso. Agora aqui na cidade, entrávamos, para entrar na cidade, entrávamos lá no começo da Rua Paraibuna. Daí que começava a cidade. Esse pedaço da Vila São Bento, ali era a plantação de acácia dos alemães, né? E depois aqui começava a cidade. E eu vinha embora para vir fazer compra. Passava na Rua Paraibuna, Rua Major Antônio Domingos, aqui pegava a Vilaça. Naquele tempo tinha o pai do Dr. Benoit, Benoit de Almeida, Vitorete, que era o João de Almeida. Então eu tinha uma casa ali na esquina da Rua 7, e eu gostava de passar para a Rua Vilaça, passava devagarinho, só para ver uma preguiça que estava em cima de um pé de embaúba. Quando voltava, era a mesma coisa. E chegou certo dia que, quando na volta, eu ia passando na entrada do João Guilhermino com a fábrica que não havia ainda a fábrica de louça do Bonádio. Ainda não havia. Ali era um campo. E eu fui atravessando aquele campo e um molequinho que foi pegando na rédea do meu animal e fazendo o animal parar. Eu era moleque de roça não sabe o que mora o que é, né? Em primeiro lugar, tem a educação já parte, né? Mas eu aproveitei uma arranjada, mas para valer mesmo, no moleque eu não quis saber mais de brincar comigo. Os primeiros contatos que eu tive com a música foi justamente numa época de quase que adolescência, né? Eu estava com 13, 14 anos, quando eu comecei a lidar com violão, bandolim, cavaquinho, justamente nessas épocas que eu tive o primeiro contato com as músicas. As músicas que mais se tocavam nesse tempo
era justamente marchinhas carnavalescas, sambas, marchinhas carnavalescas, sambas, foques, tango argentino. Justamente daí, nessas épocas, que comecei a desenvolver e me interessar também pela música. Mas, justamente nesse tempo, eu tocava música só de ouvido, quando eu tocava bandolim. Eu era um dos chefes até do conjunto, né? E estava com criança ainda, mas já estava muito animado com bandolim, cavaquinho e teu conjunto. Então, é que a gente tocava nesse tempo essas músicas da época. Na época que eu estava aprendendo música, né? Então, as dificuldades o que mais dificultava era a questão financeira da gente. É o que mais, porque nessa época era muito baixo o salário, então era a maior dificuldade. Quanto à boa vontade dos colegas, era bastante. Bastante porque a gente via que no dia de lição, comparecia sempre um bom número de aprendizes, né? Então você vendo que todos tinham boa vontade. Agora, como acontece que a música é uma coisa que a gente não sabe o que é que tem, quanta de inteligência que a gente tem na cabeça para poder aprender a música. Então, nesses casos, é que surgia alguma dificuldade também, porque da quantidade de músicos, de aprendizes que pegava, saía uma porcentagem muito baixa de música, o resto desistia, né? Essa era alguma das dificuldades. Mas aqueles que aprendiam com bastante gosto, bastante perfeição e entusiasmo para prosseguir na parte musical. O que me influenciou muito o movimento musical foram mais os meus colegas mesmo, porque eu só tive um tio que era um bom músico, né? Hermínio Moreira. Esse era um bom músico, mas meu pai e outros irmãos só lidávamos com violão e cavaquinho, outros instrumentos de ouvido. Agora, esse que foi um bom músico, não foi tanto o que me influenciou. O que me influenciou foi os próprios colegas, que me influenciou muito para a música. E do qual também daí aprendi, 2 meses que estudei, um bom professor prático. Eu aprendi a ler a música e justamente o primeiro instrumento que eu toquei foi um instrumento de sopro, foi um saxofone. Esse saxofone se refere à harmonia, ou seja, as 3 cordinhas finas do violão, que é ferido quando o violonista acompanha, né? Então, foi que me influiu bastante porque eu já tinha mesmo a vocação para isso, né? E não foi difícil para mim dar o começo na música. Até que com 2 meses de estudo, já foi preciso eu ir tocar. Eu já entrei na estante a ensaiar para tocar, porque saiu justamente 2 músicos e eu e mais um outro colega, nós entramos nessa época já tocando. E daí já começamos a fazer a apresentação, eu comecei a fazer a apresentação junto com a banda, já. Daí já estava incluído com a banda de música da Tecelagem Paraíba nessa época. E o meu professor,
Meu professor foi o Santos Prenholato. Um bom professor, do qual eu acho que tudo que eu sei, a maior parte do que eu sei, eu devo pelo bom modo, do bom princípio que eu tive com ele. As primeiras músicas que nós tocávamos, a gente podendo citar o nome de alguma, por exemplo, eram músicas já de Chiquinha Gonzaga, de Ernesto Nazaré e outros compositores da época. As músicas eram marchas assim como Zizinha, Procópio Amoroso, Cabeça de Promessa, outra é Pelo Telefone, e outras diversas músicas que no momento não me ocorre na ideia, né? Apresentando-se em diversas partes, mas uma das primeiras que eu fiz, quando vim para a cidade, aqui para São José, foi numa casa um conferente de estação que tem aqui em Lopes, e com essa eu apresentei com diversos colegas também. Esses colegas eram que tocavam bandolim, violão, cavaquinho, assim. Foi a apresentação de chorinho. Nessa época nós tínhamos um bom conjuntozinho e daí por diante começamos a fazer outras apresentações. Agora, a apresentação com banda de música, esse foi bem depois, né? Foi daí uns 2 ou 3 meses, daí que eu comecei a me manifestar como músico já, né? Lendo música e divertindo assim, com a turma também já, como músico mesmo, não como na gíria fala orelhista, né? E não, daí já era músico. Fiz diversas apresentações também, em bailezinho, tocava, principalmente em passagem de ano, que a gente tocava-se muito, a noite inteira, justamente da passagem do ano, a gente tocava o hino nacional, que era uma coisa muito agradável, eu gostava muito de passar todos fim de ano, passar tocando. Então era muito agradável para mim. O conjunto musical que eu participei, justamente com o Zé do Machadinho foi muito bem sucedido para mim, por exemplo, né? Porque eu tive boa reputação naquele conjunto. Meus colegas todos apreciavam muito a minha capacidade para lidar com música, tudo nessa época. Esse era do conjunto de jazz. Agora, em banda de música que eu me apresentei com maior sucesso, foi justamente da antiga banda do Teodoro, em Santana, do qual eu toquei. Essa pude obter mais sucesso, porque eu já estava quase que no melhor do meu desenvolvimento para música nessa época, né? Ensaiava-se bastante, eu tinha capacidade para executar muito bem e tudo, né? Então foi a época também que foi de maior glória para mim também, foi essa época. Agora, depois teve outras bandas também que faziam muito sucesso aqui na cidade, né? A banda há muito tempo, a banda do falecido Quintino, que é a banda Santa Cecília, esse já foi
para 32, mais ou menos, por aí assim. E também fazia sucesso. E, agora, mais tarde, veio uma banda boa que apareceu, foi a banda do CTA. Essa também fez diversas retretas aí na cidade, muito apreciado, né? Porque puderam, que eles são profissionais e são obrigados a ser bom mesmo, né? Porque essa fez diversas retretas com sucesso. Essa foi, e as poucas, as outras bandinhas, por exemplo, pequenas que existiam por aqui, foi a banda das igrejas de crente, mas essa não se apresentava quase em público, porque, como eles próprios falam, eles estão tocando para Deus só, né? Não ligam para tocar para o público, né? Como a gente acontece com a nossa banda civil, assim, né? Então, teve umas 2 ou 3 bandinhas de crente, mas pouco aparecimento deu em público, né? Nessas primeiras noites que eu me apresentei aqui na cidade, então, nós tínhamos um conjunto aqui que tinha José Robertino no violão, Geraldo de Castro no bandolim, eu no violão, meu irmão Benedito Moreira também no violão. Tinha um outro que tocava cavaquinho, por apelido de Tatu, bonzinho, um bom colega também, que depois, na Revolução de 32, ele faleceu na Ilha Formosa, foi preso e faleceu na Ilha Formosa, né? E nessa época a gente tocava com esse grupinho só, com esse grupinho de conjunto, mas tocávamos quase todos os sábados. Hora aqui, hora ali, era num casamento, era num aniversário, ou assim, mesmo por distração, a gente ia na casa de um, na casa de outro, e estava sempre tocando com esse mesmo conjunto. Música que a gente tocava era sempre era rumba, conga, bolero, foques, música, marcha. Quando chegava nas épocas de carnaval, daí que saía as marchinhas carnavalescas, saía muito, né? Agora, samba principalmente é o que mais se tocava nessa época, porque a gente, eu que toquei muito assim, em baile no Night Club, por exemplo, que a gente queria só samba, a gente tocava o tempo inteiro. Porque a pessoa que, justamente o que frequenta atualmente escola de samba mesmo, né? São pessoas mais animadas para o movimento de baile, né? Mas eles querem saber do movimento do samba, né? E era o que mais se tocava. E nessa época havia muito repertório grande, né, de bons compositores. E era muito preferido, por exemplo, música do Lamartine, do Mineiro Lacerda e outros compositores de música, Heriberto Martins, diversos, né? Era muito preferida a música dele, né? Para o movimento dos clubes. Eles que iam para o centro. Todos esses colegas de música dessa época eram todos vizinhos quase, todos, diferença um bocadinho de vila, só que moravam mais aqui tudo por perto, Vila Operário, Vila Pinheiro, Vila Mascarenhas, todos perto, no qual a gente podia se reunir com facilidade e divertir o povo, né? Enfim. Justamente no dia 28 de abril, foi o primeiro dia que, assim, com a influência de colegas meus que me levaram a arrumar serviço, eu entrei trabalhar no Tecelagem Paraíba. Nessa época, a tecelagem constava só com
com 80 tearezinhos pequenos, tear de pano só de cascame, e não era nem, vamos dizer, nem a quinta parte do que é hoje. Mas acontece que foi a segunda indústria que teve aqui em São José. Primeiro foi o Bonádio, da fábrica de louça, e essa segunda foi a tecelagem. Eu trabalhei como tecelão muito tempo, quase que uns 20 anos. Não, 18, 20 anos mais ou menos, trabalhei como tecelão. Depois passei como encarregado. Fui ajudante de contramestre, exercia a profissão de contramestre também, assim, nas férias dos outros, sempre eu trabalhei como contramestre também, né? Justamente da tecelagem, até que depois eu vim me aposentar em 66, me aposentei. Na tecelagem, nessa época que eu entrei, bem pequenininha, tinha um bom mestre também, muito agradável, Josino Correia de Oliveira, um bom mestre que havia, e contramestre bom também, que é justamente o meu professor de música também, que era contramestre na tecelagem nessa época. E havia muitos tecelões, como eu trabalhei já como tecelão também, já logo tive os colegas de serviço, da tecelagem, e que nesse tempo era uma fábrica muito pequena ainda, mas havia bastante boa vontade com os trabalhadores que existiam nessa época, né? E a gente podia estar sempre trabalhando satisfeito, né, com o serviço, porque era agradável também, tanto que a gente vê que o serviço é uma coisa de necessidade para a gente, tanto precisa a empresa, como precisa o trabalhador também, né? Então, por esse motivo, era tanto agradável para um como para outro, né? O que se produzia na tecelagem era nessa época brim, cascame, e era exportado, ia muito para São Paulo. Até nessa época tinha a empresa Vieira de Transporte, com caminhões que levava tudo mercadoria para São Paulo. A maior parte ia tudo para São Paulo. Quase que não havia venda local. Saía para São Paulo, para o Rio, para diversas Bahia, para diversos lugares, né? E tinha bastante, justamente o alicerce da tecelagem de hoje foi aquela de ontem, que foi muito bem sucedido, né? E que os operários trabalhavam nunca pensavam em precisar fazer greve como existe hoje. Ali não era preciso, né? Nessa época havia mais ou menos 1.200 operários, mais ou menos. E era o doutor José Severo, que era o gerente da tecelagem, porque é uma sociedade anônima, então não tinha um dono, sabe? A gente trabalhava, o horário de serviço que a gente trabalhava era das 7 da manhã às 5 da tarde. Tinha uma hora de almoço, o qual cada um ia almoçar em casa, porque não havia refeitório, não havia o que há hoje,
de facilidade não havia. É tudo diferente, porque nem lei trabalhista também não existia. E a gente trabalhava 10 horas, às vezes até 16 horas, né? A gente trabalhava, dobrava a hora, né? Muitas vezes, né? No serviço. Porque não existia lei trabalhista, então a gente não fazia questão, que era justamente o que o governo está querendo agora no momento, é negociação entre operário e patrão. Nessa época já havia isso, porque justamente o patrão achava que o operário era bom, pagava bem para ele. O operário também ia com a cara do patrão, né? Daí ficava firme trabalhando com aquele patrão. Então é justamente a negociação que agora o nosso governo está querendo, né? Que seja negociado entre a empresa e os operários para poder levar o serviço para frente. Nessa época também já havia. E que o bom operário tinha mais cotação. E aqueles que não serviam, então, já punha logo na rua, sem mais nem menos, porque não havia lei trabalhista, né? Quando eu entrei na tecelagem, havia um médico assistente lá, que era justamente muito conhecido na cidade, o Dr. Rui Dória, era o médico dessa época. E um hospital, isso que há hoje, toda a facilidade, nesse tempo não havia nada disso, somente tinha a Santa Casa, que é o mais necessitado ia lá, né? E escola, tinha uma escolazinha primária, muito pequena, em que ia poucos alunos também, porque nesse tempo a tecelagem tinha em vista poucos operários, e os filhos de outros operários que estavam mais longe, como Santana, Vila Progresso, que é hoje Monte Castelo, né? Esses operários iam à escola por lá também, as crianças deles, e pouco que frequentavam a escola da tecelagem nesse tempo. E sobre o que há hoje em toda parte é o transporte. Porque nesse tempo vinha gente até da Vila Ema, que vinha trabalhar aqui, vinha de a pé ou de bicicleta, o transporte era... Eu sempre morei perto, e lá tinha os alemães que moravam em Vila Ema. Esses alemães eram um pai, 2 filhos e uma filha. E eles não faltavam um dia de serviço, esses 3 alemães. Vinham tudo de bicicleta, uma família Weiss também, né? Até passado muito tempo, ainda o Fritz Weiss, que veio pedir para mim ser testemunho do tempo que ele trabalhou na tecelagem. Depois, para facilitar a aposentadoria dele, ele veio, e eu me lembro corretamente do tempo que trabalhou, serviu como testemunha no INPS para ele poder fazer a aposentadoria. E sobre a alimentação, por exemplo, nessa época não havia o que há hoje, né? Não tinha esses refeitórios, essas coisas, então não tinha ainda nessa época. Agora, depois, mais tarde, então, é que veio aparecendo outras facilidades, como odontologia, né, que apareceu lá, foi diversos cirurgiões odontológicos que apareceram lá, né? O dentista, né? E o médico também foi mudando, passando. Depois do doutor Dória, do Dr. Rui Dória veio o doutor Otto Mercadante, veio diversos, né?
Então, e que nunca deixou de ter um médico na fábrica. Em no mês 1º de janeiro de 1929, foi inaugurada a banda da tecelagem, do qual foi feita a primeira apresentação. Dessas épocas em diante, nós tocamos em diversos serviços, os colegas, composta de 15 músicos, tocamos em 3 carnavais com a banda de música, fizemos retreta, e a banda sempre saía na tecelagem. O Dr. José Severo mandou fazer um bom uniforme para nós. A gente tinha satisfação de compartilhar também com os eventos que se passavam na cidade nesse tempo, né? Fizemos diversos, como uma visita que houve em 1930, uma visita que houve em Mogi das Cruzes, que foi pagar uma outra que tinha recebido aqui, foi pagar em Mogi, então foi a banda da tecelagem, que foi devido ao acordo uniforme que combinavam com o gosto do instrutor do tiro de guerra dessa época. Por causa de ser um caque, amarelo caque, então escolheu a banda da tecelagem para ir levar o tiro de guerra daqui do São José, pagar a visita em Mogi das Cruzes. Nessa época foi muito divertido, muito importante, que a gente fica contente até de se lembrar, né? Porque já logo do começo saímos daqui com uma serração muito forte, né? E eu tinha levado uma capa de gabardine feito guarda-pó, né? Quando chegou lá, o lugar que quando nós chegamos em Jacareí, atravessamos Jacareí, assim por completo andando, né? De princípio, de fora a fora, andando e tocando. Quando chegamos em Mogi, que foi tirar a capa, ficou. O lugar que tinha a capa estava bem, o lugar que não estava a capa estava preto completamente, de poeira e sereno. Tudo era festa, tudo era agradável para a gente, né? Nós tocamos nos desfiles lá do tiro de guerra, em Mogi. Quando chegou meio-dia, chamaram lá para o almoço. Mas primeiro almoçou todo o tiro de guerra, toda a turma, primeiro para depois chamar a banda de música. Daí o sargento Lucas até, que há pouco tempo faleceu, né? Ele que era o instrutor nesse tempo. E ele esperou para almoçar junto com a banda. Quando nós fomos almoçar, eles tinham feito uma feijoada, mas acontece naquela feijoada, os músicos, os soldados que foram antes, cataram tudo o que era melhor que tinha na feijoada, né? E para nós ficou só o cardo da feijoada. Um arroz que a gente podia também jogar na parede que grudava, né? Mas tudo era festa, tudo era coisa que a gente... acontece quando a gente está tocando, né? Que a gente passa pedaços assim, bons e pedaços também ruins, que tudo encaixa no mesmo sentido de que é festa, né? Tanto faz o ruim como o bom, a gente tem que considerar como uma festa, né? Aquilo. E dessa época também, daí tocamos até tarde, viemos embora, fizemos uma retreta em Jacareí ainda, com a banda da tecelagem, dessa época também, né? Depois daí em diante, começou quando foi ali para 34 mais ou menos, daí mudou de gerência e tudo, né?
Daí o pessoal parou, a banda parou a atividade dela, a banda da tecelagem. Depois, mais tarde, houve outras, mas já com pouco, isso já foi bem mais tarde, em 54. Já houve outra com outro mestre, do qual eu não participava também, né? Porque daí eu já tinha formado a Corporação Santo Antônio, foi a minha daqui, que eu ensaiava aqui mesmo, né? Eu já tinha formado a minha, mas fomos ajudar no quarto centenário em São Paulo. Ajudamos ainda no desfile lá, que foi lá mais ou menos da Avenida Brasil. Lá viemos, atravessou toda a cidade inteira tocando no Parque Anhangabaú, por lá, e viemos finalizar no Palácio das Indústrias, que era nesse tempo, no Parque Dom Pedro. Foi uma caminhada tão grande essa, mas já não era a banda que eu fosse músico efetivo dela. Eu fui só ajudar nessa época também, né? Mas também tudo passou a ser agradável, né, pra gente, né? Eu tive também participação na banda São Benedito, antigamente, uma banda que foi... Os fundadores eu não estou bem lembrado, mas me lembro de alguns aí, né? Então acontece que quando participei, foi justamente quando parou a atividade da banda da tecelagem. Eu participei pouco tempo na banda São Benedito, com o maestro Enrico de la Rosa. E esse maestro também, por ser italiano que nem o meu professor de música, tinha o mesmo sistema, o mesmo modo de reger, e o qual eu me adaptei muito bem com a regência dele, mas assim mesmo tive pouca participação na banda São Benedito, que se apresentava sempre fazendo retreta onde está agora na Praça Cônego Lima, está o movimento do telefone ali era um coreto. E sempre me apresentava, tocando muito boas músicas, diversas músicas de músicos, de compositores célebres, como de Verdi, de Carlos Gomes e outros, né? Esse maestro de la Rosa era muito caprichoso para música. E eu também, com isso, aprendi mais. Porque a música, quanto mais a gente está tocando, mais a gente está aprendendo. Então, de maneira que, com isso, eu também aprendi muito mais. Boas apresentações foram feitas, tocamos muito Cabana São Benedito. Mesmo Cabana São Benedito foi um dos serviços que a gente mais fazia. Era tocar em circo. Nessa época, grandes circos como o Temperano, o Queirolo, o Imperial Japonês, o Arituza, um bom circo que aparecia, todo o serviço era da banda São Benedito. Então foi justamente esse serviço que eu compartilhei com a banda São Benedito também. A Corporação Musical Santana, nessa época, estava sendo sob a regência do maestro Teodoro Moreira dos Santos. Muito boa pessoa, muito esforçado. E eu participei bastante também dessa banda, participei bem. E foi justamente lá, na época mais ou menos, que eu me casei também. Ali para 35 mais ou menos, tinha a banda com 25 figuras. Então é o que
é mais ou menos efetivo 25, nós vamos uma média de 25 figuras da banda do Teodoro, e aqui a gente tocava mais em Santana. As apresentações eram feitas mais em Santana, porque ele era muito barrista também, e sabe que a pessoa cada um entende de um modo, né? Que um é largado e não faz questão de estar aqui, está aqui. O outro não, o outro quer estar no lugar firme e é bairrista, né? E ele é um dos bairristas, então ele era santanense. E mais a gente tocou mais em Santana, para aquele lado, foi da parte da Ponte, Buquirinha, por lá fora, para aquele lado da zona norte da cidade que a gente tocava mais, né? E tive bons colegas também na banda de São Benedito, participei já como trompetista, tocava trompete na banda de São Benedito, na banda do Santana, né? Depois foi indo, com o passar do tempo, a banda teve que parar também as atividades. Questão que eles resolveram lá entre a diretoria da banda, né? Resolveram e parou as atividades. Aí ficou, depois ele vendeu os instrumentos lá para Rodosar. E passou bastante tempo. Uns par de meses sem fora da atividade. Depois o padre Luiz inventou de querer que eu formasse uma banda e veio um outro formar uma banda lá. Justamente no primeiro serviço de inauguração da continuação da banda de Santana, que era já com outro mestre, eu fiz essa preparação, que foi em Aparecido do Norte, que fizemos essa apresentação. Mas depois foi só essa. Daí eu parei de frequentar a banda de Santana, porque eu também formei a nossa, que eu fui regente, que fui fundador e regente da banda da Corporação Musical de Santo Antônio. E agora na Corporação Musical de Santo Antônio, foi fundado lá na Vila Mascarenhas, em 13 de junho de 43 ou 41, não estou bem lembrado. Foi fundado a Corporação Musical Santo Antônio, na Vila Mascarenhas. Depois, com o passar do tempo, eu pude fazer essa casa onde estou agora morando, que é própria. Daí passamos a ensaiar aqui na Vila Maria. Esse já é a Corporação Santo Antônio, que foi fundado porque diversos colegas que tinham os instrumentos, já ajudou. Os instrumentos que ele tinha foi preciso comprar pouco, né? Daí eu pude fundar de novo, fundar uma banda, justamente quando tinha a banda Santana em atividade ainda, eu já estava com a banda Santana, eu já estava com a minha. Também funcionando na Vila Mascarenhas. Aí já estava até aqui na Vila Maria mesmo, né? E aqui, ao todo, eu fiquei 27 anos regendo essa banda, até que fizemos tanto serviço, né? Tantos retretos, como tenho homenagem que eu recebi de taças e outras coisas, né? Eu recebi da Corporação Musical Santo Antônio. E essa pudemos tocar em muitos lugares, como tocamos em Paraisópolis 3 vezes, tocamos em São Sebastião no litoral,
e Redenção da Serra, Jambeiro, fizemos tanto serviço fora do município, né? Que tinha bastante serviço nessa época. Depois, com o passar do tempo, apareceram as obrigações justamente com a juventude precisa, né? As obrigações, estudar. Então, já foi diminuindo a frequência de ensaio, foi diminuindo. E do qual já veio prejudicando a corporação. Agora, depois, horário noturno de serviço, veio atrapalhando mais. Mais tarde, os movimentos, as gravadoras de disco, veio atrapalhar mais ainda. E outras coisas eletrônicas, né, que veio também atrapalhar o prestígio de músico. Daí eu resolvi, com um pouquinho músico já que estava, resolvi desativar essa corporação. Já entramos em acordo e desativamos a corporação. E eu fiquei com os instrumentos parados aqui, por um pouco de tempo. Depois apareceu um comprador, justamente o padre Paduan, vigário da paróquia de São Sebastião, que resolveu formar lá e veio, combinou de comprar esse instrumento e formar, do qual eu também me prontifiquei a auxiliar o padre lá, né? E lá começou em 72 e estou até agora. E quase 20 anos que estou lá. Eu refiro-me a esse lugar que eu apresento no momento, do qual tem muita lembrança que se passou daqui sobre os meus alunos que conseguiram alcançar um certo grau na música, que hoje, em algumas bandas militares, como tem no Corpo de Bombeiros da Guanabara, tem na especializada de Guará, e outros que passaram por bandas militares, como em Caçapava, e aqui mesmo no CTA. Então, eu me refiro que esse modesto quarto aqui foi onde eles aprenderam música também. E sobre esse ponto é que eu conservo do mesmo jeito que foi sempre. Que aqui foi onde eu ensaiei também a banda desde 45 até 72. Banda Corporação Musical Santo Antônio. A Corporação Santo Antônio justamente veio o nome que tinha como patrono justamente o Santo Antônio. Foi fundado dia 13 de junho de 1941. E por causa da banda estar pequena, nessa época eu era obrigado a tocar e reger quase também, né? Quase que a maior parte, mas acontece com os músicos bem ensaiadinhos, dava para mim tocar e reger como aconteceu até ontem no ensaio que eu fiz. Tive que tocar meu saxofone e reger também. Então nessa época também eu fazia a mesma coisa. Quase que agora os instrumentos tocava, variava de instrumento, porque ora eu precisava tocar trombone, ora eu precisava tocar bombardino, ora eu tocava baixo, ora até instrumento de percussão, bumbo, prato, qualquer que fosse preciso. Porque como diz o ditado, o dono do defunto pega na cabeça, né? Do lado da cabeça. Então é que eu que tinha que pegar, aquilo que sobrava para mim eu tinha que pegar. E quando dava folga, eu regia só. Aí com isso é que a gente ficou cada vez progredindo mais intelectualmente na música, né?
de 35, 1935 em diante, depois de eu ter tocado em diversas gafieiras por aí, eu tocava trombone e tinha muito serviço. Eu fui convidado para participar do conjunto de jazz da Associação Esportiva, justamente com o Machadinho, que era diretor nessa época. E fui tocar trombone. Com isso, tocamos em muito serviço, fizemos muito baile, fazia todos os sábados e domingos. Sábado ia até, avançava até domingo às 4 horas, domingo pegava às 8 horas e ia até meia-noite. Todo sábado e domingo a gente tocava em bailes. E bailes de formatura, tinha o conjunto de jazz, sempre faz só movimento interno, então as apresentações é só dentro da associação, que era ali na esquina da Rua 15, como é até agora. E os colegas que havia nesse tempo, nós tocávamos com... sempre tinha um violino que vinha o Zé Bonani, e três saxofones, 2 pistões e 2 trombones, piano e um baterista que era o Machadinho. Depois outros bateristas que veio, como o Calixto, que apareceu o Baracho e outros que apareceram, né? E nós tocamos, eu toquei com o conjunto Machadinho até 53 mais ou menos, ali na associação. De 53 passou o mesmo conjunto passou a tocar na sede do esporte, que é ali onde está, aqui na Rua 15, na Casa Bahia, ali que é a sede do esporte. Tocamos também ali tocamos 5 anos, ali no esporte. E nessas apresentações a gente fazia também, sempre, todo ano fazia o carnaval, que era muito animado nesse tempo, né? A gente fazia os carnavais e mesmo dia de semana assim, ainda eu e mais outros, mais uns 2 do conjunto, a gente tocava em circo ainda. Fazia-se bastante serviço nessa época, né? Serviço de música. Depois aconteceu que foi modificando o movimento, depois que eu comecei a tocar no esporte, tocamos 5 anos, daí começou a aparecer novos conjuntos, que é o conjunto de ritmos só. Daí já modificou, porque para melhorar mais ou menos o ganho dos músicos, então eles faziam com mais pouca gente. Nessa época o conjunto de ritmo fazia com acordeão, uma bateria e um violão, qualquer coisa, né? E poucos músicos, que é para render mais o dividendo. Então daí começou, eles pegaram o serviço, porque eles podiam pegar mais barato do que um conjunto de jazz nesse tempo, que era composto de 12, 13 figuras, né? E eles faziam com mais pouco. Eles podiam pegar e foi pegando o serviço, foi desaparecendo o prestígio da gente também que tocava jazz, né? Daí, justamente que nessa época, quando passou a dirigir o conjunto, o Manuel Mariano. O Manuel Mariano era um representante da Singer, aqui na cidade, que faleceu. Então, nós tocávamos nesse tempo já aqui no esporte, já com o Manuel Mariano, com o Machadinho, passou a direção para o Mariano, e com isso tocamos só uns 5 anos. Depois desapareceu o conjunto também, devido aos conjuntos de ritmo, que tirava todo o serviço da gente, né?
já vendo no Machadinho, do qual foi referido que eu toquei 8 anos com ele, depois passou a chamar-se Luso Brasileiro, porque passou para na direção do Manuel Mariano, que era português. Por esse motivo passou a chamar Luso Brasileiro. E foi o que foi até o momento que parou as atividades dele também. Nós todos sabemos que a música é uma coisa muito atrativa, mas acontece que a gente principalmente eu acho da minha parte, eu não podia ser, nunca me adaptei para ser ganancioso, né? Então, nesse ponto, eu achei que eu tinha que levar a música como amador, e não como profissional. E além disso, sabendo que como profissional, aqui nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, vamos dizer, um profissional é muito difícil a gente viver ou manter a família com a custa da música. E é nesse ponto que eu preferi sempre trabalhar e levar a música como uma distração, como uma parte atrativa para a vida, mas que não como pensar de viver da música, porque a música não dá para isso aqui. Então foi por isso que eu toda a vida eu trabalhei, mas sem pensar em ser ganancioso para a música, como até agora. Até agora, no momento que eu toco e sou regente da outra banda, mas não tenho nada de pensar em fazer futuro com a música. Não, é o contrário. Eu tenho ela como uma diversão muito agradável e do qual eu posso angariar a simpatia do público, dos meus colegas, de tudo. Na época que a gente tocava na associação, por exemplo, era da mais fina sociedade nessa época, né? E participavam familiares mais abastados, né? Mas acontece que fora outros tempos que eu tinha antes disso, antes de tocar na associação, eu toquei muito em bailes pequenos, assim, de pessoas de baixa renda, né? Que denominava nesse tempo gafieira. Tinha o Night Club, que era justamente frequentado mais por pessoas de cor. Mas era muito bem frequentado, tinha bastante frequência. A gente tocava animado, porque a gente via que o pessoal também tinha gosto nesse tempo para frequentar a sociedade, tanto fazia o de baixa renda como com a pessoa mais abastada, né? E com isso a gente tinha bastante serviço para fazer e podia se divertir o povo também, né? Com esse movimento que havia muito baile todos os sábados, isso quer seja nos salões grandes como nas gafieiras, todo sábado e domingo havia baile antigamente, né? Sobre o caso de profissionalismo que a gente se refere. Sobre profissionalismo, eu sou profissional porque tenho a carteirinha da Ordem dos Músicos, que foi tirado em 61,
justamente quando criou-se a Ordem do Músico com Juscelino Kubitschek. Foi criada essa Ordem dos Músicos, eu tirei a carteirinha, mas não como, não para exibir vamos dizer, preferência e tudo, não. Tirei a carteirinha só porque para tocar em carnaval era preciso exibir essa carteira.